Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos aqui novamente nessa classe única da Escola Dominical da Igreja Metodista Monte Belo. Continuamos aqui com nossos estudos dessa revista em marcha, Histórias da Salvação, trazendo aqui o Antigo Testamento para nós estudarmos. E hoje a nossa lição é monarquia, avaliar com sabedoria. Esse é o estudo 7. Então vamos lá. Esse estudo de hoje, ele tem como texto base o texto de 1 Samuel, do capítulo 8, dos versículos 1 a 22. Enquanto vocês vão encontrando, vamos orar para que Deus guie, nos oriente nesse estudo. Oremos. Senhor Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos diante de Ti, Senhor, colocar as nossas vidas, Senhor, o nosso entendimento diante de Ti. Pedimos, Senhor, a Tua orientação, ó Pai, sobre o estudo desta manhã, desse domingo. Te pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá, vamos começar com a leitura do texto bíblico, que está em 1 Samuel, a partir do primeiro versículo, e diz assim: os israelitas pedem um rei. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo, em tudo o que eles pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês, os empregará no serviço de seus carros de guerra e como seus cavalheiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o de vocês o melhor das lavouras, das vinhas, dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos.
Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Então esse é o texto base aqui da nossa estudo de hoje. E assim, vamos fazer uma introdução, lembrando que semana passada nós falamos aí do período em que o povo ele era liderado, julgado pelos juízes. Então os juízes eles eram levantados por Deus para que o povo tivesse ali alguém para mediar as situações, alguém que pudesse administrar, cuidar da justiça, né? Nós estudamos isso na semana passada. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho desse período monárquico, né? Que é o período em que o povo pede um rei. E só lembrando aqui, o povo ali, quando nós lemos lá em Juízes tal, eles começam a prestar muita atenção na cultura daqueles outros povos e eles começam a cultuar outros deuses também. Então eles começam a se afastar de Deus. Então, quando Samuel institui ali os seus filhos como juízes e os seus filhos começam a se desviar do caminho, né? Como a gente leu aqui em 1 Samuel 8, que eles começam a se desviar, aceitam suborno, não andam nos caminhos do Senhor como deveria, o povo começa a querer um novo governo. Lembrando que os filhos de Samuel não foram os primeiros juízes que tiveram um comportamento desvirtuante da palavra de Deus, né? A gente tem outros juízes que saíram da presença de Deus, porém nem por isso eles foi pedido um sistema de governo diferente. Então o que a gente precisa entender aqui é que esse povo de Deus que está pedindo aqui para que mude a forma de governo, eles são motivados não de uma forma aleatória. Nossa, acordaram e falaram, a gente quer um rei. Não. O que aconteceu? Eles vivem ali com os hábitos culturais ali daqueles outros povos, e aqueles outros povos, todos eles têm reis. Eles não. O governo que rege o povo de Deus seria o governo de Deus, o governo teocrático. Teo significa Deus e Kratos significa governo. Então, o que acontece? O povo era liderado por Deus. Então, Deus levantava alguém e ele liderava ali o povo, né? Assim como aconteceu lá com Moisés, e depois passando aí para os juízes. E quando acontece isso com o povo pedindo, né, um rei, e é interessante que a gente lê aqui no versículo 4, eles falam assim, veja, falando para Samuel, veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Até aí, tudo bem. Porém, eles continuam dizendo, por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Então, o motivo, na verdade, era que eles eram
talvez discriminados, né, pelos outros povos. Falou assim, vocês não têm uma liderança forte, vocês não têm um rei, nós temos um rei, né? E é interessante quando nós vimos a forma como Deus ele age aqui nesse texto, que é muito interessante. Ele chega, Samuel chega até Deus e fala o que está acontecendo, e Deus fala para Samuel, porque Samuel ficou bravo, ficou chateado. Falou assim, puxa vida, Samuel, eles querem um outro, né, tipo de governo, né, eles estão me rejeitando, né? E aí Deus fala para ele assim, não se preocupa, Samuel, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando a forma como eu instituí essa liderança, né? Então, quando eu levanto um juiz, eu coloco diante do povo o que a minha vontade sobre eles, né? E aí eles estão se voltando contra Deus, né? Pedindo um rei, e Deus fala para Samuel, tá, faz o que eles querem, né? Mas antes explica como que vai ser. Então a gente sabe que um governo monárquico, a presença do rei, né, naquele povo, né, é a única, né? A gente teve governo monárquico aqui no Brasil e o que o rei decide está decidido, né? Não tem deputado, não tem senado, não tem um primeiro-ministro, não tem ninguém. Então o que ele decidiu está decidido. E aí tem todas aqui as situações pelo que aquele povo iria passar, mas eles não queriam saber. Então, nos versículos 11 em diante, né, ele começa a falar que, olha, pessoal, tudo bem, vocês não querem um rei, mas quando institui um governo monárquico, olha, acontece isso, né? Então, o rei vai querer montar o seu exército, então, como acontece, né, no Brasil, que o serviço militar é obrigatório, né? Apesar da gente não ter guerra, então poucas pessoas acabam servindo de fato, né? Geralmente são dispensados, mas naquele momento lá eles estavam formando ali os exércitos, né? De uma certa forma eles queriam isso também, né? Então para eles aquilo era uma vitória, né? Eles teriam um exército forte, assim como as outras nações. Então, para eles, Samuel foi comentando, olha, vocês vão ter que trabalhar lá no reino, vocês vão ter que ir à frente dos carros de guerra, vocês vão ter que dar o que é de melhor lá na sua lavoura, enfim. Ele falou tudo o que poderia acontecer, mas mesmo assim o povo continuou querendo o rei. Então, assim, começa essa história, né? Começa essa era monárquica no povo de Deus. E é interessante quando a gente pensa na escolha que esse povo fez, e lembrando que eles viveram um período monárquico lá no Egito, onde o faraó, que era a grande figura que ele mandava, e que eles foram escravizados, eles trabalhavam forçadamente, tinham situações assim bem difíceis com a questão da liberdade, né? E mesmo assim, né, passando esse período, eles não conseguem dimensionar lá os 400 anos lá que ficaram escravizados lá sob o poder de uma pessoa, de uma figura, né? Então agora eles pedem aqui para que Samuel ele institua um rei. Aí nós lemos aqui nesse texto que ele consulta Deus e que Deus fala assim, então tudo bem, que seja feita, né, a vontade deles, né? Eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Então, quando nós pensamos aí, né,
nessa postura do próprio Samuel, né, de ficar chateado, porque ele entendia que o propósito de Deus era que o povo de Israel ele vivesse debaixo da autoridade de Deus, né, vivesse debaixo desse sistema teocrático que a gente observa ali até então, né, nos livros aqui da lei, em Juízes, e a gente percebe que Deus ele tem o controle da nação, né? E aí a partir desse período eles pedem então um rei. E aí a gente pode pensar, né, essa escolha que eles fazem, a gente pode imaginar aqui que eles esqueceram, né, de mencionar o que de bom acontecia quando eles tinham lá a liderança de um juiz, né, dos juízes, nesse período dos juízes. Eles esquecem, né, as coisas boas que eles conquistaram, né, a liberdade que eles tinham, né, Deus se fazia presente ali naquela liderança, mas eles não enxergaram, né, esse tipo de situação, e eles só começaram a enxergar os problemas. E qual que era o problema ali naquele momento? Que os filhos de Samuel, que foram instituídos ali juízes naquele momento, estavam se desvirtuando do caminho, né? Então é como se eles tivessem ali uma desculpa para agora a gente vai ter que pedir um novo sistema de governo. E ali começa então a monarquia. E é interessante, né, porque quando Samuel vai explicar ali para eles, né, sobre os seus deveres, né, enquanto uma nação monárquica, eles não percebem, né, que eles vão entrar numa opressão, que eles podem entrar numa opressão. E a gente vê por diversos momentos aqui com os reis, né, que ora o rei era temente a Deus, então governava para o povo, então o povo não sofria, estavam diante de Deus, ora pegavam um rei mau, que não pensava no povo, que lançavam leis duríssimas, né, e acabavam nesse tempo de opressão, né, de opressões, grandes opressões, né. Então nós conseguimos perceber isso lendo as escrituras, né, o Antigo Testamento, esse período aí de reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, né, a gente consegue perceber 1 e 2 Crônicas, o quanto que eles sofreram, né? Então, tanto poderia ter um rei bom, né, como aconteceu, por exemplo, o primeiro rei, o rei Saul. Então, no primeiro momento, foi um excelente rei, né, governou, ganhou muitas guerras, tal, mas se desviou, né, do caminho, vamos dizer assim, e cometeu, né, graves erros, quando, por exemplo, ofereceu sacrifício sem a permissão de Deus, né? Enfim, algumas situações, né, de desobediência que acabou ele sendo rejeitado por Deus. E aí logo em seguida Davi, que já tinha sido ungido rei, né, na sua mocidade e tal, quando Saul morre, ele assume então de fato como rei, né? Tem um reinado assim histórico, a gente conhece, as pessoas conhecem, né, o reinado que Davi fez, conquistou muitas terras, avançou, né, tomou Jerusalém, né, o seu filho depois constrói o templo, então enfim. Então a gente tem esses relatos aí de que o reinado, né, que é a monarquia, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Né? Mas, enfim, o povo queria, então o povo teve. E quando nós observamos, né,
a escolha que esse povo faz, e aí nós trazemos aí para nossas vidas, e aí a gente começa a pensar, né, nas nossas decisões. Às vezes somos precipitados e não queremos olhar as consequências que isso pode trazer para nós. Quando nós não queremos, por exemplo, sermos admoestados às vezes por uma autoridade, né? Vamos falar assim do nosso quintal, que seria, por exemplo, o pastor ou a pastora, né? na nossa igreja metodista. Então, às vezes, nós fazemos escolhas e essas escolhas talvez não seja boa e talvez aquela autoridade possa vir a nos aconselhar, a falar, e nós podemos falar, não, mas eu vou assumir esse perigo, eu vou assumir essa situação, essa consequência, né? Então, nós vemos isso com o povo. Samuel, ele queria que o povo reconhecesse que isso não ia dar certo, que isso poderia ser uma faca de dois gumes, né? Que tanto poderia ser muito bom como poderia ser ruim, e como a gente vê na história. Nós podemos enxergar, né, na nossa vida espiritual que nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas, fazermos algumas escolhas, né? O povo fez a escolha, ele optou em querer um rei, optou em deixar de ter a liderança de Deus, né, na sua vida, né? Então eles vamos dizer que tomaram as rédeas ali da sua nação, falaram assim, agora a gente não quer mais essa liderança que Deus institui, que Deus levanta. Então a gente quer alguém do povo, alguém que seja a figura com quem a gente vai se reportar, né? E quando nós olhamos aqui, né, para o texto de 1 Samuel 8, eu gosto desse versículo, né? Atenda a voz do povo em tudo o que lhe foi pedido, o que lhe pede, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, às vezes a gente faz essa escolha, né, de não querer que Deus ele rege a nossa vida, né? A gente quer tomar as rédeas das nossas vidas e a gente abandona a Deus, né? A gente rejeita o Senhor, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel, né? Rejeitaram ali a pessoa de Samuel, né? Dos seus filhos ali, e achando que estavam fazendo algo contra Samuel, né? Tal. E o próprio Samuel, né, vai se queixar a Deus, e o próprio Deus fala assim, não se preocupa, Samuel, eles estão se queixando não de você, eles estão se rejeitando a mim. Então, já que eles querem, eles não me querem, eles não querem a minha, como diz aqui, ó, eles não querem que eu os governe, né? Então, que você atenda, né, o seu pedido. E assim foi feito. Então, Samuel, ele unge, né, a Saul como o primeiro rei de Israel. Então, Saul é o primeiro rei. E quando vimos que após, né, essa liderança de juízes, o povo de Israel desejou então algumas mudanças. E essas mudanças elas foram geradas por uma motivação das outras nações, né? Então eles olhavam, talvez ficavam pensando, porque todo mundo tem um rei menos nós, né? Todo mundo tem forte, tem um exército menos nós, né? Então por que a gente não pode ter essa mudança, né? E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês
que quando nós pensamos em mudanças, e a gente pensa em mudanças acho que em todas as áreas das nossas vidas, a gente olha para o cenário político do nosso país, a gente pensa em mudança, a gente olha para o cenário da saúde hoje, com a pandemia, a gente pensa na mudança, né? A gente pensa na mudança da igreja, né? A gente pensa na mudança emocional, na nossa mudança, na mudança da nossa família, na mudança do nosso emprego. Então a gente fica pensando, olha, isso deveria ser assim, não deveria ser desse jeito, eu acho que tinha que ser assim, eu acho que tinha que ser assado, tal. E quando nós pensamos em mudanças, a gente precisa avaliar quais são as consequências dessa mudança. Então, às vezes, quando nós pedimos para mudar, às vezes a gente não pensa o que pode vir de acordo com a mudança que a gente está pedindo. E outra situação que a gente precisa pensar é que quando eu proponho uma mudança, eu preciso ter responsabilidade sobre isso. Que é fácil eu requerer uma mudança, sendo que eu vou ficar aqui acomodada, de braços cruzados, querendo que essas mudanças ocorram. Eu gosto de pensar de que quando eu acho que aquilo não está sendo produtivo, vamos pensar aqui na igreja, né? Que é o que nós estamos fazendo hoje, estudando a Palavra de Deus. Quando eu não concordo com algo na igreja, eu tenho que pensar, mas por que não é legal isso? É por isso, por isso, por isso. A gente precisa ter argumentos e a gente precisa pensar o que isso vai ocasionar, né? As mudanças, elas serão frutíferas? Realmente vai dar fruto? Ou é só porque eu acho que tem que mudar? Vou falar um exemplo bem bobo, né? A gente já teve essas discussões aqui na igreja, né? Por exemplo, a cor da parede da igreja, o lado que vai ficar a escada no altar na hora da reforma. Esse tipo de mudanças, né? Elas podem gerar um desconforto, né? Então, a gente precisa pensar nas nossas atitudes, a gente precisa pensar naquilo que a gente está propondo como mudança e a gente ser responsável por ela. Porque quando eu proponho uma mudança, eu também preciso mudar. Quando esse povo aqui, ele propõe que a maneira de governo seja diferente, eles têm todo o encargo aqui, né, os seus deveres, o próprio Samuel fala para eles. Talvez eles nem pensaram, tá bom, Samuel, mas é isso mesmo que a gente quer. E aí depois a gente vai olhando lá as histórias, né? A gente vai vendo que talvez não era bem isso que eles queriam, né? que não era tão legal brincar de ser monarquia como eles achavam que seria. E quando nós pensamos aqui na nossa vida espiritual, né, nós precisamos pensar nessas mudanças, né? As mudanças que eu proponho. Quando eu penso, gostaria de ter uma mudança aqui no meu trabalho, deveria fazer assim, fazer assado, não sei o quê. Mas o que isso vai implicar para mim, para o meu colega? E essas situações a gente tem que pensar. O povo lá de Deus, o povo de Israel, não pensou. Eles simplesmente agiram. Foi uma ação talvez impensada. Então, quando nós buscamos a vontade de Deus, aí as coisas ficam diferentes. Então, quando eu proponho uma mudança, essa mudança ela começa em mim, primeiramente, em mim. E aí, a partir de mim, a gente vai construindo aí, né, toda essa mudança, mas a gente precisa ter responsabilidade, né? É muito fácil a gente jogar, devia ser assim, mas o que você está fazendo? O que você se colocou para ajudar? É fácil a gente pensar, né?
assim tá ruim, devia mudar, tá? Mudar como? Não sei. Aí vocês veem aí, e aí a gente, né? Não, a gente quando fala assim, isso não tá legal, a gente já tem que vir com uma ideia. Porque é fácil a gente atirar pedras, né? É fácil. Então, a gente precisa vir, né, com a vontade de Deus primeiramente, né? Avaliar a caminhada da fé buscando mudanças é sempre importante, porém, não pode estar diante dos propósitos de Deus. Então, sempre quando nós propormos alguma mudança, ela precisa estar diante do propósito de Deus. Quando nós buscamos a nossa vontade e ignoramos a vontade de Deus, precisamos estar cientes de que nossas escolhas, sejam elas quais forem, sempre trarão responsabilidade das quais não podemos fugir. Então, se eu proponho algo e realmente isso não é da vontade de Deus, eu vou ter a minha parcela de responsabilidade nisso, né? Então, eu quero convidar você nesse momento para a gente orar, para a gente pedir a Deus que nos oriente nas nossas escolhas, né? Que a gente não faça como o povo de Israel, que abandonou lá a serem guiados por Deus, né? Por homens levantados por Deus, abriram mão desse regime, né? Que Deus domina, né? Então, eu quero convidar você nesse momento, até um tempo de oração com o Senhor, para que as nossas escolhas, que as suas escolhas, elas estejam diante do propósito de Deus. E quando isso acontece, as coisas elas ficam mais fáceis, né? Não que a gente não vai ter, talvez, alguns problemas, podemos ter, mas quando nós estamos com o Senhor, quando nós nos aconselhamos com Ele, quando nós pedimos a direção a Ele, as coisas elas ficam diferentes, né? Elas ficam saudáveis, né? E quando nós oramos, né, e pedimos a orientação do Senhor, Ele sempre nos atende. É muito interessante porque quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, vez ou outra ficamos meio angustiados, às vezes preocupados, né? Será que é realmente isso que era para eu fazer? Mas quando nós oramos e pedimos a orientação de Deus, e Ele fala conosco, né? E a maneira de Deus falar conosco é através da sua palavra. E quando nós nos debruçamos diante dessa palavra, Deus fala conosco, né? Deus usa a sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir todas as coisas, né? Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos por mudanças e seguimos diante daquilo que o Senhor colocar no nosso coração, aquilo que nós formos revelados pela sua palavra, nós teremos a nossa vida guiada e nos trilhos, né? Então eu quero convidar você a orar, a se colocar diante do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória. Quero, Senhor Jesus, lembrar, ó Pai, desse povo, ó Deus, que um dia rejeitou a sua ordenança. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que nós não venhamos a rejeitar, Senhor, a Ti, ó Pai, aquilo que Tu falas, Senhor, aquilo que é revelado através da Tua palavra, Senhor, a nós. Ó Pai, qualquer mudança, Senhor, que nós propormos, que nós colocarmos diante de Ti, Senhor, que ela seja, Senhor Jesus, conforme a Tua palavra, Senhor, que seja conforme aquilo que Tu queres, Senhor Jesus, para nós, ó Pai, e não a nossa própria vontade, Senhor, porque nós sabemos que a nossa vontade, Senhor, ela nem sempre, Senhor Jesus, é a Sua, Senhor. Nos ensina, Pai, a entender a Sua vontade soberana sobre as nossas vidas, Senhor.
Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender, Senhor, a compreender, Senhor Jesus, melhor, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.